A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Ainda em pé como estão, por gentileza, com muita alegria, nós queremos receber pastor Rafael Abdala, que se faz acompanhar de sua esposa, pastora Ana, pessoas que nós estamos felicíssimos em recebê-los. Pastor Rafael Abdala é pastor sênior da igreja em Guarapari, né, da Batista de Guarapari, e também é o pastor presidente das convenções no Espírito Santo, das convenções Batista, e nós estamos tão gratos por ele receber esse homem de Deus que tem sido um canal de bênção por onde tem passado, amigo do nosso pastor, então é nosso amigo também, nós estamos tão felizes. Esse é o seu tempo, fique bem à vontade para derramar sobre nós tudo que o Senhor já colocou no seu coração. Jesus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Meus irmãos queridos, graça e paz de Jesus. Amém. Você pode se assentar, que privilégio estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Jackson, à pastora Kemi, por essa honra e o privilégio de estar aqui, dizer do meu carinho, admiração e respeito pelo casal pastoral que lidera essa igreja. Agradecer ao pastor Adilson, à pastora Mariana, pastor Paulo, pastora Marta, pela recepção tão calorosa, tão amorosa, toda a equipe pastoral dessa igreja. Estar aqui é uma bênção. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 39. E eu quero falar com vocês nessa manhã acerca do Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da Graça. É sobre isso que eu quero tratar nessa manhã. E eu sei que Deus tem feito muito por vocês ao longo desses 20 anos de ministério, mas tendo um homem de Deus e uma mulher de Deus como o pastor Jackson e a pastora Kemi, eu sei que Deus ainda tem grandes coisas a fazer, e a minha oração é que tudo que vocês viveram até agora seja pouco diante de tudo que Deus ainda tem pela frente para vocês, no nome de Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do verso 39, diz assim: Ao ver isso, o fariseu disse consigo mesmo: se esse homem fosse quem diz ser, saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque é uma mulher pecadora. Ao ver isso, Jesus disse a Simão: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe o fariseu: suponho que o que mais foi perdoado. Ao que lhe disse Jesus: julgastes bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vês essa mulher? Cheguei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça. Ela derramou bálsamo sobre os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Agora, quem pouco ama, pouco é perdoado. E Jesus dirige-se à mulher e diz: os seus pecados estão perdoados. Amém. Eu quero lhes falar nessa manhã sobre o Evangelho da Graça de Jesus. Havia nesse tempo um distanciamento muito grande entre Jesus e o grupo dos fariseus. Os fariseus não gostavam de Jesus, sob hipótese alguma. Havia um abismo entre eles, um antagonismo muito forte, eu diria uma rivalidade. Fariseu nenhum gostava de Jesus. Mas a Bíblia aponta para nós nesse capítulo um fariseu chamado Simão. Simão era um nome muito comum naquele tempo.
E um dos membros do colégio dos fariseus, chamado Simão, resolve quebrar essa barreira de antipatia, resolve quebrar essa rivalidade e chama Jesus para uma refeição na sua casa. Diz o texto que foi um jantar. Então um fariseu quebra essa barreira, quebra esse distanciamento, quebra esse muro e constrói uma ponte com Jesus. E o convida para um jantar. Geralmente você convida para a sua casa, para a experiência da mesa, para a comunhão e para a refeição, alguém com quem você quer estabelecer um relacionamento. Bem, se isso acontece, nós poderíamos aplaudir a atitude desse fariseu. Porque uma vez pertencendo a um grupo que rivaliza com Jesus, uma vez pertencendo a um grupo que não gosta de Jesus, uma vez pertencendo a um grupo que quer matar Jesus, esse fariseu é diferente dos outros, porque ele quer Jesus em casa, ele quer Jesus na mesa, ele quer Jesus fazendo uma refeição. Poderíamos aplaudir esse homem, mas tem um detalhe. Naquela época, as refeições na casa dos judeus eram feitas com portas abertas. Aliás, a mania de fechar a porta de casa é uma mania eminentemente dos ocidentais. A gente coloca chave, a gente coloca senha, a gente coloca tranca, a gente coloca um monte de ferrolho. Naquele tempo, os judeus recebiam uma visita em casa e deixavam a porta aberta. Jesus já era um homem extremamente conhecido naquele tempo por conta dos seus feitos milagrosos. E todo mundo ouve dizer, porque virou comentário na cidade, que Jesus estava na casa de um fariseu. Isso não era normal. Dentre todas as pessoas que receberam essa notícia, uma delas era uma mulher pecadora. Lucas, que escreve esse evangelho, é o mais estudioso dos quatro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o mais esperto, mais estudioso. Ele era médico, ele era o cientista do grupo. E ele, com a sua educação, um homem muito polido, ele escreve pecadora para ser um jeito suave de preservar a mulher. Mas todos os comentaristas do Novo Testamento concordam que ele está dizendo mulher pecadora para falar de uma mulher que tinha reputação duvidosa. De uma mulher que, diríamos, não ganhava a sua vida de um jeito muito ortodoxo. Uma mulher que usava o seu próprio corpo para obtenção de renda. Essa é a mulher pecadora. Aquela mulher está passando pela calçada, ela vê uma porta aberta e ela percebe que Jesus está dentro da casa. E aquela mulher toda marcada pela vida, aquela mulher marcada no seu corpo, aquela mulher que tomou todas as decisões erradas possíveis na vida, ela ultrapassa a porta daquela casa, ela se põe por detrás de Jesus e começa a adorar Jesus. Isso é um escândalo. Mas o escândalo maior não é a invasão de domicílio. Essa mulher invadiu a casa do fariseu. O escândalo maior é que ela começa a adorar Jesus, ela começa a tocar em Jesus e Jesus permite. Jesus permite que uma mulher pecadora o toque e o adore. Agora não se engane, querido irmão. A distância que separava aquela mulher daquela casa era uma distância muito maior do que o vão aberto de uma porta. Aliás, a porta daquela casa só estava aberta para aquela mulher no sentido físico. Havia uma distância religiosa, uma distância moral, uma distância econômica, uma distância, todas as distâncias possíveis. Essa mulher era uma pecadora, vivia uma vida de devassidão, e o fariseu era um cidadão modelo. Ela ultrapassa aquela porta e ela começa a adorar Jesus. O primeiro versículo que lemos, que é o 39, diz que o fariseu disse consigo mesmo. Repare isso no texto. O fariseu disse consigo mesmo. Em outras palavras, ele não falou nada, ele pensou. Se esse homem Jesus fosse quem diz ser e soubesse quem e qual é a mulher que eu está tocando, não permitiria que eu tocasse, porque é uma mulher pecadora. E Jesus consegue discernir o que aquele homem está pensando, sem que ele diga uma só palavra. E aí eu preciso que você lembre comigo do que está escrito no Salmo 139. Porque o Salmo 139 nos apresenta os três atributos de Deus. Deus é onipresente. Diz o Salmo 139 que se você tomar as asas da alva, Deus vai estar lá em cima. Se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, Deus vai estar lá embaixo. Ele é onipresente.
Diz o Salmo 139 que Deus te viu uma substância informe no ventre da sua mãe e Ele te teceu no seio da sua mãe. Ele é onipotente, Ele te viu um monte de célulazinha informe lá no ventre da sua mãe. E diz o Salmo 139 que Deus é onisciente, que antes da palavra ser formada na sua boca, Ele já a conhece. Então Deus é aquele que sabe o que você diz antes de você dizer. Deus é aquele que sabe o que você pensa sem que você nada diga. Então, se na casa de Simão fariseu está um convidado que sabe o que ele pensa sem que ele nada diga, nós só temos uma conclusão possível, que aquele convidado não era um convidado qualquer. Ali naquela casa estava o próprio Deus encarnado. O Senhor Jesus é o próprio Deus, onipresente, onipotente e onisciente. E agora, Jesus nos traz uma primeira lição. E a lição é: não adianta você convidar Jesus para sua casa e não dar total liberdade para Ele agir. Anota isso no seu coração para jamais esquecer. Não adianta você convidar Jesus para sua casa e não dar a Ele liberdade de agir. Quem é o Simão fariseu? É aquele que diz assim: Jesus, vem aqui para casa jantar, mas minha casa, minhas regras. Vem aqui para casa jantar, mas aqui o senhor se comporte, aqui o senhor não recebe adoração de qualquer um. Aqui o senhor só recebe adoração de quem passa pelo meu crivo moral. Aqui o senhor só pode ser tocado por quem eu aprovo. A casa é minha, o senhor se comporte. O senhor pode entrar, Jesus, mas se comporte. Conhece gente assim? Que quer Jesus em casa como uma espécie de amuleto, que quer Jesus em casa como uma espécie de fantoche, que quer Jesus em casa como uma espécie de estátua. Se você quer Jesus na sua casa, prepare-se para Jesus mover as coisas de lugar. Jesus não é uma estátua, Jesus não é um amuleto, Jesus não é um boneco de barro, Jesus não é um fantoche. Jesus tem que ter liberdade de ação. Existem muitas pessoas que querem Jesus em casa e dizem: minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras, minha empresa, minhas regras. Não adianta convidar Jesus para a sua casa, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios e não dar liberdade de ação para Ele. Sabe quem é o Simão fariseu? É aquele que quer Jesus por perto, mas só isso. Eu quero te convidar nessa manhã a falar: Jesus, pode mexer no que o Senhor quiser. Simão fariseu é aquele que diz assim: Jesus, vem aqui para casa, mas essa gaveta o senhor não pode abrir. Jesus, vem aqui para casa, mas esse armário tem coisas escondidas do meu passado que não te diz respeito. Jesus, pode vir aqui em casa, mas esse cômodo tem esqueletos que não fazem parte da minha vida com o Senhor. Jesus, pode vir aqui em casa, mas se comporte. Esse cômodo o Senhor não pode entrar, essa gaveta o Senhor não pode entrar. Ei, eu quero dizer para você que quem quer Jesus em casa tem que estar pronto para Ele fazer a arrumação do jeito que Ele quer. Simão e fariseu quer Jesus em casa igual um fantoche, e Jesus não é fantoche de ninguém. Bem, agora no verso 40, Jesus olha para aquele homem e diz assim: ah, Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Não são duas, não são três, não são quatro. Uma coisa eu tenho a lhe dizer. E sabe qual é a resposta de Simão? Dize a mestre. Ele não diz a Senhor, porque para Simão Jesus não é Senhor, Jesus é mestre. Jesus é rabi. Para Simão, Jesus é um mestre como tantos mestres há em Israel. Dize a mestre. E agora Jesus propõe nos versos 41 e 42 uma das menores parábolas da Bíblia. E se você tiver uma caneta ou se o seu aplicativo conseguir sublinhar, eu queria que você grifasse essa parábola, porque eu desconheço uma parábola melhor para explicar o Evangelho da Graça. Olha o que Jesus está ensinando. Que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. O que é um denário? Denário era uma unidade monetária correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, um dos devedores devia cerca de 1 ano e meio de salário, 500 dias de salário.
E o outro devedor devia cerca de 1 mês e meio de salário. Em outras palavras, um devia muito mais do que o outro. Um devia 10 vezes mais do que o outro. O outro devia a 10ª parte de um. Um devia muito mais e o outro devia muito menos. Agora, o início do verso 42 você precisa grifar. Você pode grifar com caneta, você pode grifar no seu aplicativo, mas sobretudo, grife nas tábuas de carne do seu coração, para você nunca esquecer. O verso 42 começa dizendo assim: não tendo nenhum dos dois com que pagar. Você pode repetir isso comigo? Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Está aí o evangelho. Sabe o que isso significa? Que não é quem deve mais ou quem deve menos. É que a gente não dá conta de pagar. Sabe o que Jesus está ensinando? Que aquela mulher deve 500. É uma prostituta. Violou o próprio corpo, violou a santidade do próprio corpo. Mas que aquele fariseu, que é um cidadão modelo, ele deve 50. Eles possuem uma diferença enorme entre si. Diferença social, diferença econômica, diferença intelectual, diferença de postura, mas eles são iguaizinhos em um aspecto. Nem ela que deve 500 e nem ele que deve 50 tem condição de pagar a dívida. Posso traduzir isso para você? Tem gente que teve um privilégio que eu não tive. Eu fui o primeiro a ser convertido lá em casa. Tem gente que teve o privilégio de nascer na igreja e guardar-se isento da corrupção do mundo. Cresceu no berçário, do berçário foi para o culto infantil, do culto infantil foi para os adolescentes, para os jovens. Louvado seja Deus. Aleluia, o meu filho vai crescer assim. Sabe o que essas pessoas são? À luz de Romanos 3:23, pecadoras. Mas é claro, devem só 50. Mas são pecadoras. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, tem gente que até ter um encontro com Jesus, tomou todas as escolhas erradas na vida. Chegou para Jesus com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, depois de uma vida de esbórnia, depois de uma vida de fazer o que não devia, depois de ter ultrajado o próprio corpo, a própria consciência, a própria alma, e chegou para Jesus. Jesus zerou a conta. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela deve 500. Entre essa pessoa que chega para Jesus com a vida toda marcada e essa pessoa que chega para Jesus no berçário da igreja, tem muitas diferenças. A daqui vai administrar muito menos traumas. A daqui está com o corpo mais limpo. Mas tem uma coisa igualzinha para as duas. Nem o mais santo dos homens e nem o mais devasso dos pecadores tem condição de pagar a dívida contra Deus, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não é quem deve mais ou quem deve menos, é que ninguém dá conta de pagar. Aí você me pergunta algo teológico, e eu tento te explicar na prática. Mas pastor, todos são pecadores? Todos. Pastor, uma criança, eu provo para você. Você vai no departamento infantil da igreja, uma criança cai e a outra ri. Ninguém ensinou para ela a rir da dor do outro, ela já nasceu sabendo. Desde Gênesis capítulo 3, que é a queda da raça humana, o homem já nasce pecador. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. A gente já nasce pecador, meu irmão. Eu fui procurado por uma avó lá no gabinete pastoral da minha igreja, desesperada, porque o netinho dela aprendeu a falar. E foi na sala e disse assim: vovó, eu quero um doce. Pequenininho, 2 aninhos de idade, eu acho. E ela falou assim: só se o seu pai deixar. O pai estava na cozinha. Aí o menino foi lá na cozinha e falou: papai, a vovó falou que se o senhor deixar ela me dá um doce. O pai falou: de jeito nenhum, é só final de semana. A avó ouviu. Aí o netinho voltou e falou: vovó, papai deixou. Aí ela me procurou desesperada, dizendo: pastor,
Quem é que ensinou esse menino a mentir? Aí olha como é que a gente pega as ovelhas da gente. Ela falou assim, a gente nunca mentiu na frente dele. Quer dizer, longe deve ser uma arruaça, né? A gente nunca mentiu na frente dele, mas nas costas deve ser uma mentirada que só o inferno, né? Eu falei, minha irmã, a senhora não precisa ensinar ninguém a mentir. A gente já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Já nasce sabendo mentir. A corrupção do Éden, a corrupção da queda de Gênesis 3 está no DNA. Já nasce sabendo pecar. Fui no supermercado. Criancinha desse tamanho pediu um biscoito para a mãe lá na pequena cidade onde eu moro, Guarapari. A mãe falou, não dou. O menino se jogou no chão. E se debruçava no chão. Ora se atirava numa gôndola, ora se atirava na outra. Rogou ao gerente que resolver. Nada resolvia, só quando entregou o biscoito. É a queda, é o pecado. Todos pecaram. Os menores pecaram, os maiores pecaram. Todo mundo é pecador. Prazer, pecador. A diferença é que alguns devem 500 e outros devem 50. Mas tem uma coisa em comum a ambos. Qual é? Não dá para pagar. Esse é o evangelho da graça. Não importa se você é o cidadão modelo dessa cidade, ou se você chegou aqui depois de um grande currículo de devassidão e de pecado. Ninguém dá conta de pagar a dívida contra Deus. É por isso que Deus veio em Cristo e pagou com sangue precioso. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. Bem, depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não deixei de ser um pecador. Eu deixei de ser escravo do pecado. Eu não sou escravo do pecado mais. Porque eu descobri que eu não tenho como pagar. Saber esse conceito sobre o evangelho da graça te ajuda em quê? No que esse sermão pode ser relevante para amanhã, segunda-feira, quando você for trabalhar? No que esse sermão deixará de ser uma aplicação teológica, um discurso pastoral? Bem, primeiro, saber o evangelho da graça te ajuda a não ser credor de ninguém. Porque se tem uma coisa terrível para um ser humano, é vestir uma roupa de credor. Conhece gente assim? Você telefona, você fala alô. A outra pessoa diz assim, alô? Eu fiquei doente e você não me telefonou. Eu passei por um aperto e você não me ligou. Que tipo de... Meu Deus, eu liguei para um amigo ou para um agiota? Já está me cobrando. A gente tira a nossa roupa de credor. Sabe por quê? Porque nós somos todos devedores. Segundo, a gente começa a trabalhar com o nosso ego e com o nosso orgulho. Porque o que me diferencia de um outro pecador é só a quantidade da dívida, mas a insolvência é a mesma. A incapacidade de quitar a dívida é a mesma. O que muda é o tamanho da dívida. Terceiro, eu aprendo a perdoar de uma forma muito mais fácil. Sabe quem é seu amigo de verdade? É aquele que você passa anos sem ver. Quando você encontra não tem cobrança, só tem abraço. Ele não é seu credor, ele não é seu agiota, ele é seu amigo. Ele sabe que não tem como pagar a dívida. Quarto, conhecer o evangelho da graça me ajuda a olhar o semelhante como igual e nunca como inferior. Porque a pessoa pode chegar aqui toda marcada e maltratada pela vida. Entre eu e essa pessoa não há diferença alguma. A igreja é um lugar para os doentes. E todos que chegarem aqui maltratados pela vida precisam ser acolhidos. Porque podem até dever mais do que nós. Mas tal qual a gente, não tem como pagar. Eu não consigo pagar. É por isso que Cristo pagou. Eu não consigo pagar. É por isso que Cristo pagou. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. O que isso nos ensina? Que o evangelho não é um discurso, o evangelho não é uma ideologia,
O evangelho não é um conjunto de ideias. O evangelho é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. A salvação não é simplesmente um lugar depois da morte. A salvação não é simplesmente um conjunto de ideias. A salvação é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. A libertação não é uma simples quebra de corrente. A libertação é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. A provisão é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Em João 10 ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Em outras palavras, eu sou salvação, eu sou libertação e eu sou provisão. Tudo o que você precisa se encontra em uma pessoa, Jesus. Atos 17, 28 diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27 diz: o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Você precisa de Jesus e nada além de Jesus. Cristo, somente Cristo, Cristo, somente Cristo. Bem, agora Jesus inicia o maior escândalo do evangelho. O maior fuxico gospel do evangelho. Entre os versos 44 e 47, Jesus usa essa mulher como exemplo. E eu me pergunto: ó soberano Senhor, como podes usar uma mulher dessa categoria como exemplo para qualquer coisa que seja? E Jesus responde: a única diferença entre você, santinho, e essa mulher é o tamanho da dívida. Mas você e ela são farinha do mesmo saco. Vocês não têm condição de pagar o que me devem. 4 elementos de quem conhece o evangelho da graça. 4 fundamentos de quem conhece o evangelho da graça aparecem nos versículos 44, 45, 46 e 47. E eu te convido a acompanhar comigo. Primeiro fundamento de quem conhece o evangelho da graça: visão. Visão. Se você conhece o evangelho da graça, Jesus quer te dar visão. Diz o verso 44: e Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vês essa mulher? Vês essa mulher? Terceira e última vez: vês essa mulher? Que pergunta é essa, Jesus? Vês essa mulher? Não tem nenhum registro no texto de que Simão fariseu fosse cego, portador de miopia, hipermetropia, astigmatismo, glaucoma, catarata. Por que essa pergunta? Vês essa mulher? Porque Jesus não está falando de uma simples visão. Jesus não está falando na capacidade de enxergar com os olhos. Jesus está falando de outra visão. Você está vendo que tem um ser humano na sua casa, ou você está enxergando só um pedaço de carne? Você está vendo que entrou um ser humano na sua casa, ou você está enxergando apenas um pedaço de carne? Visão. Quando uma pessoa conhece o evangelho da graça, ela recebe visão dos céus. Quando uma pessoa se converte a Cristo, e quando uma pessoa genuinamente entende o evangelho, Deus restaura a visão. Em Gênesis capítulo 16, Agar está fugindo dos seus patrões. Ela foi desprezada por Sarai, ela foi desprezada por Abrão, ela está num deserto fugindo, ela se sente usada e jogada fora, ela carrega um filho no ventre, ela está num choque hormonal terrível da gestação, ultrajada, abandonada, desprezada, pensando em largar tudo no meio do deserto, até que em Gênesis capítulo 16, verso 13, ela descobre uma coisa. Ela olha para cima e ela diz: tu és o Deus que vê.
Visão. Em João capítulo 1, verso 48, há uma fala de Jesus com um homem chamado Natanael, João 1, 48. Natanael é um discípulo que foi encontrado por Filipe. Filipe encontra Natanael e diz assim: nós encontramos aquele de quem os profetas falavam. Natanael quer saber de onde ele vem. Filipe responde: de Nazaré. Natanael diz: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? E o Filipe responde: venha e veja. E Jesus está ouvindo essa conversa de longe. E Jesus aprendeu a fazer uma coisa que eu não aprendi: a falar bem de quem fala mal de mim. Já aprendeu isso? Já conseguiu falar bem de quem fala mal de você? Jesus olha para o Natanael, que está sendo xenofóbico com ele, e diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O Natanael ouve aquilo e diz: de onde você me conhece? Em João 1,48, Jesus responde: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi assentado debaixo daquela figueira. Natanael estava debaixo de uma figueira, à sombra da própria existência, triste, sem sentido na vida, até que Jesus o viu. Já esteve assentado debaixo de uma figueira, desanimado, triste, cabisbaixo, com sentimento de fracasso, de derrota, sem sentido na vida, até que um dia você descobre que Deus te vê debaixo da figueira. E naquele dia Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Naquele dia Natanael trocou a sombra da árvore pela sombra do Onipotente. E ele descobriu que Deus está vendo você. 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 Nós não servimos a um Deus cego. A nossa sociedade é cega. Não pela incapacidade de discernir cores. O ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão. Não consegue enxergar o vizinho. O ser humano inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame de laboratório. Não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto, quiçá quem divide a mesma cama. Nós somos cegos. Nós somos cegos. Mas quem conhece o Evangelho da Graça tem as escamas retiradas dos olhos. Quem conhece o Evangelho da Graça recebe visão. Nessa manhã, Deus quer te dar visão. Deus quer te dar visão. Deus quer alargar as fronteiras da sua visão. Vês essa mulher, Simão? Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Sabe, irmãos, a cerimônia do lava-pés era um gesto educado. Naquela época não tinha asfalto, era chão batido, não tinha sapato fechado, eram alparcas abertas. Então quando uma visita chegava na sua casa, chegava com o pé todo sujo de poeira, era elegante, era educado, que o anfitrião recebesse a pessoa e fornecesse bacia, toalha e água. Mas o Simão não fez isso, sabe por quê? O Simão só consegue se abaixar até a mesa. Ele não consegue se abaixar até os pés. Ele é arrogante. Ele é arrogante. Ele só se abaixa para botar comida na mesa. Ele não chega até os pés. Mas essa mulher, diz o verso 44, lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Quem precisa da visão de Deus aqui essa manhã? Quem conhece o Evangelho da Graça tem visão. Ó consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, até que um dia Ele abriu os meus olhos. Segundo lugar, repare comigo o verso 45. Quem conhece o Evangelho da Graça, recebe afeto. Não me destes um ósculo. Sabe o que é um ósculo? É um beijinho no rosto. Um beijinho no rosto. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés.
Você botou uma melhor mesa para mim. Você gastou uma grana com esse jantar. Mas você não me deu um beijo, cara. O que sai do seu bolso não me comove. Eu queria só um beijinho. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Sabe de uma coisa? Quem conhece o Evangelho da Graça deixa de ter uma vida seca, passa a ter afeto. Conhece gente que tem vida seca? Conhece gente que só de olhar algo dentro de você morre? Conhece gente antipática, reticente, mal-humorada, gente que não esboça um sorriso? Ah, irmãos, eu tinha um irmão assim lá na igreja. Confesso, sem medo de errar, eu sei que isso está sendo gravado, não estou nem aí. Eu tinha um irmão assim lá na igreja. Você estava lá pregando, eu sabia direitinho onde ele estava sentado, o povo interagindo com o sermão, gente rindo, gente dando gargalhada, gente dando glória a Deus, ele. Fiz 1 ano de ministério, nunca esboçou nada. Termina o culto, eu vou para a porta cumprimentar os irmãos, todo mundo vai, ele nunca foi. 2 anos de ministério, a mesma coisa. Fiz 3 anos de ministério, nunca. Meus irmãos, um dia eu contei uma ilustração tão engraçada que eu comecei a rir que quase não consegui terminar de pregar. Tão engraçado que era a ilustração. E ele assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está? 4 anos de ministério e nada. E o diabo é um negócio tão porque o resto do pessoal está tudo agradando, você fica olhando para o miserável, porque a vida é assim. Pode ter 1000 pessoas gostando de você, você vai sempre olhar para a pessoa que não está nem aí para você. Essa é a vida. A vida é assim. A vida é assim. Sempre quem vai drenar sua força é quem te ignora. E eu estou lá olhando para o sujeito. Meus irmãos, um dia... Sabe quando o pastor está contando uma história que ele quer ser engraçado, mas não emplaca? Aqui não, porque o pastor Jacques é um fenômeno. Mas, para nós normais, às vezes você quer contar um negócio, sabe como é que não emplaca? Eu fui contar uma historinha que não emplacou. Era para ter emplacado, mas não emplacou. O auditório ficou em silêncio. O miserável foi. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Aquele homem foi na porta, me deu um abraço. Eu falei, meu Deus, era o dia dele. Eu falei, meu Deus. Naquele dia, aquele homem recebeu um toque especial de uma piada ruim. Ele recebeu um banho de afeto do alto. Aquele homem conheceu o Evangelho da Graça. Quando a gente conhece o Evangelho da Graça, a gente ganha afeto na vida. Os nossos olhos começam a brilhar quando a gente conhece o Evangelho da Graça. E segundo aos Coríntios 3,13, tem uma fala que mexe muito com o meu coração. Porque todos nós aqui imaginamos que quando Moisés descia do Monte da Lei, ele colocava um véu no rosto para proteger o povo do brilho da glória, não é isso? Porque se o povo visse o brilho da glória, o povo ia cair. Mas segundo aos Coríntios 3,13 denuncia Moisés. Paulo diz, não sejamos como Moisés, que cobria o seu rosto com um véu para que o povo não notasse que a glória se desvanecia. Traduzindo, chegou um dia que Moisés cobriu o seu rosto com um véu, não para proteger o povo, mas para se proteger. Para o povo não notar que o brilho estava indo embora. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes a gente tem tanto tempo de igreja. Às vezes a gente tem tanto tempo acostumado com essa dinâmica de louva, prega, oferta, vai, vem domingo e participa e reúne, que o brilho vai indo embora dos nossos olhos. E a gente vai se transformando em gente seca, sem afeto. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que o Evangelho da Graça restaura o afeto. Tem afeto de Deus para você. Deus quer abraçar você nessa manhã. Terceiro lugar, repare comigo o verso 46.
Quando a gente conhece o Evangelho da Graça, a nossa vida também recebe unção. Diz o texto sagrado, palavra de Jesus: não ungistes a minha cabeça. Não. Mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Gente, é só eu que fico escandalizado com isso aqui? Jesus está usando essa mulher como exemplo. Sabe-se lá onde ela arrumou o dinheiro para comprar esse bálsamo. Jesus está dizendo assim: Simão, você tem... O fariseu geralmente era um homem rico. Se você for na sua despensa, tem óleo de tudo quanto é tipo para fazer unção. Você não pegou um frasquinho para me ungir? Suvina, miserável, avarento, mão de vaca. Aquela mulher veio com um vasinho de alabastro e ela derramou bálsamo, talvez as economias de uma vida, sobre os meus pés. O homem mais santo que já pisou nessa terra, sendo ungido por uma pecadora. O nome disso é o Evangelho da Graça. Um religioso não consegue ouvir isso aqui não, irmão. Um religioso não consegue ouvir isso aqui não. Um religioso não consegue ouvir isso aqui. Um legalista não consegue ouvir isso aqui não. Um fundamentalista não consegue ouvir isso aqui não. O Evangelho da Graça é o ser mais santo e puro que já pisou nessa terra, sendo ungido por uma mulher pecadora. Unção. O que é unção? Unção é o revestimento do Espírito. Todos nós sabemos que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Enchei-vos do Espírito. Isso é uma atividade diária, constante, todos os dias. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Isso é unção. Unção é revestimento de poder. Unção é o óleo do Espírito. E quem conhece o Evangelho da Graça não tem vida seca, tem vida molhada pela unção do Espírito Santo de Deus. Tem unção de Deus para você. Tem unção de Deus para você. Tem unção de Deus para você. Deus não te quer numa vida acovardada. Deus não te quer com medo do diabo. Deus não te quer com medo do demônio. Deus te quer com autoridade sobre as trevas. Deus te quer com poder no mundo espiritual. Deus quer você de pé. Deus quer você com relevância. Deus não quer você numa vida ensimesmada, pequenada, que é derrubado por qualquer feitiçaria, que é derrubado por qualquer trabalhinho de não sei o quê. Deus quer você com autoridade. Deus quer você revestido com poder. O Evangelho da Graça coloca unção no crente, revestimento de poder. Uma irmã da minha igreja me procurou, falou: pastor, minha vida está dando um monte de trem tudo errado. E uma vizinha falou para mim que uma outra vizinha colocou o meu nome na boca do sapo. Ela é de um ramo aí de uma feitiçaria. O que o senhor acha? Eu falei: depende. Como é que está a sua vida com Deus? Você está debaixo da unção do Espírito Santo? Você está buscando a santificação? Você está na unção de Deus? Estou, pastor, minha vida está direita com Deus. Então só tem uma coisa para te dizer: o sapo morreu à toa. É mais um crime ambiental. Porque quem está debaixo do sangue de Jesus e da autoridade do Espírito Santo, o demônio não toca, o diabo não toca. Nós estamos debaixo da autoridade do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo. O nome disso é unção. Unção. Como diz um antigo pastor, professor de seminário, ensinando o que é unção para os seus alunos. Unção é o seguinte: unção e outros não. Então tem quem é e tem quem não é. E nós somos do povo que é. O Evangelho da Graça derrama unção.
Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Tem unção de Deus para você, meu irmão. Para de viver com medo do demônio, para de viver com medo de dormir no escuro, para de viver com medo de trabalho, de mandinga de vizinho, para de viver com medo de mal olhado, de olho gordo. Usa colírio light, quem tem problema com olho gordo. Vamos para frente. É o seguinte, se você está debaixo da unção do Espírito Santo, é avançar ou avançar. O Evangelho da Graça derrama unção. Quarto e último lugar, repare comigo o verso 47. O Evangelho da Graça, em último lugar, libera sobre nós perdão. Vamos fazer uma pequena revisão? Em primeiro lugar, verso 44, o Evangelho da Graça nos dá. Em segundo lugar, verso 45, o Evangelho da Graça nos dá. Em terceiro lugar, verso 46, o Evangelho da Graça nos dá. Em quarto e último lugar, verso 47, o Evangelho da Graça nos dá perdão. Por isso eu te digo, sermão, agora preste atenção nisso. Jesus não é leniente, Jesus não é conivente, Jesus não passa a mão em pecado. Olha o que Jesus diz. Por isso eu te digo que perdoados são os muitos pecados dessa mulher. Ele não diz os poucos pecados, os alguns pecados. Ele diz os seus muitos pecados. Jesus não está passando pano. Jesus não está fingindo que não viu. Não, essa mulher tem um currículo de pecado que, vou te contar. Pecadora. Pecadora. Muitos pecados, muitos pecados. Jesus não está ignorando isso não, irmão. Mas ela muito amou. E quem muito ama, muito é perdoado. E eu quero investir o tempo que me resta ensinando para você, à luz do Evangelho, o que é perdão. Primeiro, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você não sente perdoar, você decide. Mas eu não senti que devo perdoar. Não vai sentir nunca. Você foi ferido, você foi traído, você foi abandonado, falaram mal de você, te apunhalaram, o sócio te deu um cano, o patrão te humilhou. Você não vai sentir nunca. Perdão não é sobre sentimento, perdão é sobre decisão. Esses dias eu estava falando lá na nossa igreja, o que divide os meninos dos homens e as meninas das mulheres é a diferença entre sentimento e decisão. Meninos e meninas agem pelo que sentem, homens e mulheres agem pelo que decidem. O salto de maturidade existencial é quando a gente para de agir pelo que sente e começa a agir pelo que decide. A paixão é um sentimento. Aí tem gente que vai trocando de vida por causa de paixonite. O amor é uma decisão. Só gente madura ama. Garotinho apaixona-se. Gente madura ama. O amor é uma decisão. O perdão é uma decisão. Segundo, para quem é discípulo do homem de Nazaré, o perdão não é uma opção. O perdão é uma obrigação. Bem, tem vários benefícios de você seguir Jesus. Se nessa manhã você entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dizer que há muitos benefícios para você. Mas tem uma coisa que você vai precisar se esforçar. Perdoar para você vai deixar de ser uma opção. Você terá a obrigação de perdoar. Terceiro, não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você. Essa é a melhor definição que eu conheço para mágoa e ressentimento. Mágoa é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quem está morrendo sou eu. Quarto, perdão não é amnésia. Perdão não é amnésia. Perdão é como uma garotinha que na sua infância recebe uma queimadura em último grau nessa região da mão. Um incêndio na sua casa. Ela não pode tocar carne viva.
Essa garotinha cresce, se transforma numa mulher muito bem sucedida, vai em todos os cirurgiões plásticos do mundo e nenhum consegue tirar a mancha, só se amputar a mão. Só que ela cresceu. A marca continua ali. Todas as vezes que ela olha aquela marca, ela lembra do incêndio. Só que agora ela toca e não dói mais. Perdão não é esquecer, perdão é tocar sem dor. E nessa manhã Deus quer cicatrizar dores aqui. Eu quero te dizer isso. Nessa manhã Deus está aqui através do Espírito Santo para cicatrizar dores aqui. Deus tem cicatriz aqui para resolver. Quinto, não perdoar é carregar quem nos ofendeu para todo lado. Você acorda, o maldito está lá na sua mente. Você vai trabalhar, o maldito está pesando na sua mochila. Você entra no carro, o maldito está no banco do carona. Sexto, o perdão foi o primeiro movimento da Santíssima Trindade. Se você pensa que o primeiro movimento da Santíssima Trindade foi a criação, você está enganado. Se você pensa que o começo da história foi no princípio criou Deus os céus e a terra, você está enganado. Você precisa ler 1 Pedro capítulo 1, diz o seguinte: vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver que por legado recebestes os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, e manifesto nos últimos dias por amor de vós. Alguém entendeu o que eu disse? O sangue de Jesus é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Antes de resolver me criar, Deus já sabia o tipo de gente que eu ia ser. Antes de resolver nos criar como raça humana, Ele já sabia que a gente ia se rebelar. Então, antes de resolver nos criar, Ele resolveu nos perdoar. Antes de resolver nos criar, Ele resolveu enviar o seu Filho. O sangue de Jesus tem poder não só no Calvário. O sangue de Jesus tem poder antes da criação do mundo. Sabe o que isso significa? Antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Deus disse haja perdão. O perdão foi o primeiro movimento da Trindade. E todas as vezes que você perdoa, você dá continuidade à lógica do reino de Deus. Sexto, o que é o perdão? O perdão não é para quem merece. Porque perdão não é nem vingança e nem justiça. Perdão é perdão. Ah, mas fulano não merece o meu perdão. É isso mesmo. Perdão não é para quem merece. Perdão não é nem sobre justiça e nem sobre vingança. Perdão é absolvição. Oitavo, engana-se quem pensa que o maior beneficiado do perdão é quem recebe. É quem dá. Ah, meu irmão, é um peso. É um peso. Mas é um peso absolutamente. Porque o perdão encerra ciclos de ódio. Eu venho de 5 gerações de alcoólatras, de família fracassada e destruída. Encerrou em mim. O meu filho já não tem esse problema. E eu precisei perdoar gente que eu vi crescendo, agredindo meu pai inválido, doente, numa tetraplegia terrível. Precisei perdoar. Então encerrou em mim. Porque o perdão encerra ciclos e dá início a outros. E eu quero concluir, antes de fazer um convite, contando a melhor história que eu conheço sobre perdão. Um professor resolve presentear um de seus alunos que morava numa favela no Rio de Janeiro. E ele sobe aquela favela, com um presente.
sem falar nada para o aluno. O aluno está na calçada com outros colegas, vê o professor subindo sem saber de nada e diz para os colegas assim: está vendo aquele homem? É meu professor, não sei o que ele está fazendo aqui no morro. Ele manda na sala de aula, aqui quem manda sou eu. Ele pega uma pedra, ele joga na cabeça do professor, que cai ensanguentado. Ele não sabia de nada. O professor é levado para o hospital, gravemente ferido, fica quase 40 dias internado. Mas quando o professor tem alta, ainda com a cabeça enfaixada, ele sobe o mesmo morro, vai até a casa do aluno, bate na porta e o pai abre a porta. Quando o pai abre a porta, ele se desespera: o senhor veio prender o meu filho? O senhor veio denunciar o meu filho? O professor disse: não, eu vim entregar um presente para ele. Porque eu não sei se o senhor sabe, provavelmente não. No dia que ele me apedrejou, eu estava vindo aqui justamente para entregar um presente para ele. E hoje eu vim terminar o serviço. O pai em lágrimas diz: mas o meu filho não merece. O professor responde: é verdade, ele não merece. Mas ele precisa. Ele não merece. Mas ele precisa. Esse é o Evangelho da Graça. Você e eu não merecemos. Nós precisamos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Não existe mais linda história de amor do que o Evangelho da graça de Jesus, que nessa manhã quer te dar visão, afeto, unção e perdão. Você pode fechar os seus olhos? Eu estaria cometendo um crime nessa manhã. Eu sairia dessas portas como um criminoso se eu encerrasse esse culto sem oferecer a oportunidade para que alguém acolhesse em seu coração o Evangelho da Graça. Tem alguém aqui nessa manhã que, ouvindo o Evangelho da Graça, deseja firmar um relacionamento com Jesus, se entregando a Ele? Dizer assim: eu me entrego ao Cristo da Graça, eu me acerto com o Cristo da Graça. Tem uma equipe que vai cuidar de você, te presentear. O meu papel é só extrair de você um sinal. Estenda uma de suas mãos onde você estiver. Se hoje você reconhece o Evangelho da Graça, onde você estiver, faz um sinal sem constrangimento algum. Eu só não posso deixar você embora sem oportunizar. Você pode não querer. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão. Deus te abençoe também. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém que quer? Deus te abençoe, minha irmã. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e acolher o Evangelho da Graça no seu coração? O meu papel é te oferecer. Você pode inclusive recusar. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão, meu irmão. Louvado seja Deus. Há mais alguém nessa manhã que quer receber o Senhor Jesus no seu coração, o Evangelho da Graça do Cordeiro? Só estenda uma de suas mãos onde você estiver, dizendo: eu recebo Jesus no meu coração. Eu entrego a minha vida a Jesus. Há mais uma pessoa? Onde você está? Eu não posso te negar essa oportunidade. Deus me cobraria. Mas se houver mais uma pessoa, a sua alma vale. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Louvado seja Deus. Jesus te recebe com muita alegria. Há mais uma pessoa? Deus abençoe ali. Glória a Jesus. Há mais uma pessoa? Deus te abençoe, querido. Louvado seja Deus. Bendito seja. Eu tinha a sua idade também. Glória a Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã? Eu pergunto se há alguém que quer se reconciliar com Jesus, alguém que já andou com Jesus. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Alguém quer se reconciliar, alguém que já andou com Jesus? Deus te abençoe. Aí atrás, pode abaixar sua mão. Alguém que quer se reconciliar com Jesus? Se houver mais alguém, se houver mais uma pessoa que quer se reconciliar com Jesus, estamos todos de olhos fechados, nós vamos orar.
Vocês que levantaram as suas mãos, há uma equipe pastoral tão linda que daqui a pouco vai levá-los a uma salinha para presentear vocês. Mas o Espírito me constrange a fazer mais uma oração. Você que já é crente, mas que ouvindo sobre o Evangelho da Graça hoje quer comigo fazer uma oração.